Olá pessoal, estamos mais uma vez com mais um episódio. De novo trago alguém maravilhoso, incrível, só tem pessoa sensacional nesse meu podcast. Não trago qualquer um, só trago a nata da sociedade brasileira e internacional. Hoje estou aqui com uma psicóloga, coach renomadíssima, que eu trouxe ela da Europa para falar com a gente de um tema que bem pertinente agora, no mês de junho, que é sobre relacionamentos, que é sobre, namoro, casamento, enfim, interações. E eu tenho esse costume, Mari, de eu falar do convidado, depois eu falo, esse é presente, mas eu já falei tudo, tá? Então eu faço isso com todo mundo. Então eu vou fazer isso com você também. Mari, qual é o seu nome? Se apresente, fique à vontade. Olá, eu adoro que a pessoa já me apresenta, fala tudo, porque eu já nem sei, se eu esquecer alguma coisa, já estava falando. Então, uma delícia participar aqui com você, muito obrigada por todo mundo que está nos ouvindo. Hoje a gente vai falar de um tema super legal, sempre atual, né? E estou muito feliz de participar aqui com você. Então, eu sou a Marilisa, podem me chamar de Mari, é mais fácil, ou Má. Eu sou psicóloga, sou coach e trabalho com atendimento à terapia cognitivo-comportamental. É uma abordagem que a gente trabalha o ser humano dentro da sua linha de pensamento, do seu cognitivo, como é que ele trabalha seus pensamentos e como isso influencia diretamente no que ele sente e como ele se comporta. Então, acho que a gente vai falar um pouquinho disso hoje, né? Dos nossos relacionamentos e como a gente se comporta frente a esses desafios aí. Exatamente, pra quem não sabe, Mari é minha psicóloga, então ela que lute de me ouvir chorando as pitangas e reclamando de todo mundo. Mas ela sempre fala no final das terapias que eu sou perfeita. Eu fico, tudo bem, Mari. Isso é só uma evidência. Então eu trouxe a Mari porque não só minha psicóloga, mas ela, tem esse match gostoso que a gente se dá bem, a gente, enfim, a gente pensa bem parecido em muitos aspectos, então até um assunto que a gente vai falar hoje, mas a gente já falou em vários outros momentos e a gente se viu bater um papo e eu falar uma opinião, a Mari fala dela, nem era mais sobre mim, era mais um bate-papo. Então eu falei, por que não convidar a Mari, maravilhosa, para um podcast, para falarmos, conversarmos, e aí a gente poder não falar só de mim, dos meus problemas, mas a gente vai falar então de coisas que podem ajudar as pessoas, né, Mari, aí nas suas relações. A começar, Mari, quero perguntar, sobre, enfim, seu estado civil, sua parte aí pessoal, né, a gente vai falar de Mari psicóloga, mas Mari também vida pessoal. Então, Mari, qual é o seu estado civil? Você já teve muitos relacionamentos, namoradora, como que você se identifica hoje e, na vida? Você falar sobre isso. Bom, eu estou namorando atualmente, com estado civil casada. Porque assim, a gente precisa estar sempre namorando, a gente precisa estar sempre se olhando a pessoa que a gente está. E eu costumo dizer, isso, olha, dica de ouro aí para quem está nos ouvindo, hein? Qual que é o segredo do relacionamento? É você se encantar pela pessoa que você está diariamente. Às vezes é bem difícil, né? A gente se encantar e se encantarem por nós, porque a rotina é algo que consome, muitas das nossas criatividades, vamos dizer assim. Mas é sempre importante a gente prestar atenção de uma forma diferente na pessoa que a gente está se relacionando, para não achar que é obrigação da pessoa que ela goste da gente e virar uma obrigação, uma rotina da gente conviver com outra pessoa. Verdade. Acho que isso é bem importante a gente pensar. Bom, então eu sou casada desde 2000, a gente está em 2021, esse Caraca. ano, tenho 20 anos de casado, em dezembro faremos 21 anos de casado, Parabéns. Obrigada. Tenho 2 filhas que são as minhas princesas, eu acho que é uma bênção, é um fruto do relacionamento que acho que quando a gente tem o objetivo de formar uma família, essa é a nossa atenção maior para isso, Porque quando nasce um filho, nasce uma mãe também. Então a gente deixa de ser namorada, a gente deixa de ser esposa e a gente também passa a ser mãe, além de tudo. Então isso também é uma consequência do relacionamento.
né? Meu marido ele é de Santos, eu sou de Marília, interior de São Paulo, tô bem longe de você, né, de Curitiba. Não tem problema. Mas, estamos próximas por coração e internet. Exatamente. A pandemia teve tudo de ruim, mas teve isso de bom, né? Conseguiu unir um pouco mais as pessoas através das redes sociais, enfim, da internet. E tive o prazer de te conhecer, né? Igual você, né? Maravilhosa. E aí a gente começou a namorar, falando um pouquinho de relacionamento, né? A gente começou a namorar há 10 anos antes de nos casarmos. Ou seja, nos casamos em 2000 e começamos a namorar em 90. Vocês estão há 30 anos juntos? Há 30 anos juntos. Meu Deus, eu morando aqui. Ideia. Sim, eu morando aqui e ele morando lá em Santos. Então, bem distante, né? Para quem não conhece aqui o interior de São Paulo, dá 600 quilômetros, quase 700 quilômetros de Marília a Santos, né? Especificamente Oriente, que é uma cidade bem pequenininha do lado de Marília. 5 mil habitantes, onde eu morava antes de me casar. Deus. E assim a gente namorou por 10 anos, eu em Oriente, ele em Santos, a gente se encontrava nessa ponte rodoviária aí, né? Não era aérea. A gente... não tinha WhatsApp, não tinha... Né? Não tinha WhatsApp, não tinha... Era telefone, era né, celular, ligação, enfim, mas era muita carta, nos correspondemos bastante, né, depois dessa época das cartas aí, e foi muito legal, porque a gente viveu coisas que hoje nos relacionamentos quase não vivem, né, mais, porque eram outros tempos, uma outra história. Mas foi assim, tiveram muitas dificuldades, é óbvio, né? Mas também muita coisa boa, né? A espera, a chegada, o encontro, né? O ciúmes por estar longe, por viver tanta coisa diferente, né? E não saber o que está acontecendo lá, não saber o que está acontecendo aqui. Então, meu Deus. Foi assim, muita coisa legal, né? E hoje a gente está juntos há 30 anos, né? Meu Deus, incrível. Parabéns, muito, muito admirável. Da minha parte, você já sabe, eu vou até repetir. Aí você finge surpresa. Se eu falar uma coisa que você já sabe, você fala, nossa, sério? Jura? Vamos ensaiar. Jura? Não sabia dessa. E ó, sem anotar, tá? As coisas que eu tô falando, tipo, pra na terapia falar. Não posso adiantar já? Brincadeira, pode adiantar, fique à vontade. Da minha parte, então, tive 2 relacionamentos. Eu considero, assim, relacionamento sério os que, sei lá, durou mais de 1 ano. Pra mim, isso é sério. O resto, tipo, namorinho de escola que você chamava de namorado e tal. 3 meses, 6 meses, eu não considero. Então, sério, houveram 2 e aí teve uns rolinhos na época da escola, mas acho que nada que agregou como relacionamento, sabe? Tipo, aprendi coisas. Não aprendi bosta nenhuma. Mas nos outros, sim. Mari está aí, né, me acompanhando nessa saga agora de solteira, desquitada. Mas da minha parte, então seria isso. A próxima pergunta daí, Mari, falamos um pouco de nossos relacionamentos, tudo mais. Fala um pouquinho agora desse universo. Até quando a gente começou a falar, eu e a Mari, sobre essa questão de relações, de compromisso, até dei pra ela a minha opinião de que na minha volta, os meus, né, amigos, pessoas que eu conheço próximas, eu tenho visto que parece que tem 2 tipos de pessoas. Aquelas que têm horror a relacionamento e elas até assim querem estar num relacionamento, elas às vezes sonham até em casar, mas ao mesmo tempo parece que brigam com um sentimento de não, mas eu não quero não, não, Deus me livre, não, muito estresse, não, tô ótima, solteira, não quero saber, não preciso de homem, não quero saber, tarará. Ou né, os caras, não preciso de mulher, vou ficar de boa. Tô de boa, todo mundo assim, né? Estou de boa, mas na verdade tá todo mundo cheio de rolinho, porque ninguém tá de boa, ninguém, né, quer ficar sozinho. E aí as outras pessoas que estão super desesperadas pra ter um relacionamento, até questão, acho que da idade, né? A pessoa vai ficando mais velha, vai ficando muito mais preocupada. Meu Deus, já tô com 40 e ainda não casei, né? Quero muito casar, e aí entra ali um pouco do desespero. Então, eu comentei com a Mari essa percepção que eu tenho em relação às pessoas hoje, até um pouco assim de dados, né, do que hoje tem
sobre relacionamento, a gente sabe que o índice de casamento ele sempre é alto, e isso é bem interessante, independente de ter a questão do divórcio, que também tem sua porcentagem. Parece que sempre tá equiparado, né, entre divórcio e casamento, mas as pessoas continuam, ano após ano, decidindo se casar, por mais que falem que não querem relacionamento, estão de boa. Até achei, Mari, sobre relacionamento, algumas questões que eu achei interessante. A primeira delas é sobre a parte da adolescência, né? Meu primeiro namoro, eu comecei a namorar com uns 19. Aí os rolinhos que eu tive antes disso, foi, né, enfim, antes disso, então, sei lá, não sei, 14 anos, 15 anos, por aí. E eu tava vendo aqui uma pesquisa que fala que adolescentes, né, então eu era adolescente, então adolescentes que não namoram, eles acabam sendo menos depressivos e se tornam mais sociáveis. E aí, na pesquisa, eu tava vendo que mostra porque, assim, né, essa questão das decepções, por ser um momento que você tá se desenvolvendo e tudo mais, e aí você já lida com o relacionamento ali no começo sem você tá entendendo o que tá acontecendo, vai deixando você cada vez, né, você vai passar por situações ali emocionais que você não tá preparado, pode desencadear ali, enfim, vários distúrbios aí, um deles depressão também. E quando você não passa por isso, tão jovenzinho, né, você tá ali solto, tá se desenvolvendo, você tem a sua interação social com as pessoas sem precisar ser uma interação romântica, de relacionamento, e você é mais desenvolto e tudo mais. Então, é só uma curiosidade aí, um fun fact pra você, adolescente, que tá pensando se vai namorar. Não namore, seja social. Brincadeira. Mas é só um dado, eu tava comentando, depois a gente vai falar agora, então, sobre as nossas percepções sobre todo esse caso, né? Como as pessoas hoje enxergam o relacionamento, o que as pessoas hoje, quando olham para um relacionamento, não querem, têm medo, por que né, os relacionamentos dão errado, onde as pessoas erram nos relacionamentos, é um pouco de tudo isso que a gente vai debater. Eu gosto de um negócio bem vasto, eu trago um assunto, eu jogo ali na roda, a gente fala de uma coisa, fala de outra. Então, Mari, fique muito à vontade. Ok. Acho que a palavra relacionamento, ela já pressupõe assim, não estar sozinho, né? Porque o ser humano, ele já nasce em grupo, ele já quer ter contato com pessoas, e aí a gente até comentava, né, antes da gente começar a gravar, qual é a fase em que as pessoas precisam interagir mais em grupo, que é a adolescência, né? Desde a infância, a criança ela já sente necessidade de ter um melhor amigo, uma melhor amiguinha, uma melhor amiga. Então, quando você tem uma melhor amiga, quer dizer que você é aceito, quer dizer que você é querido, quer dizer que você foi preferida pelos outros da sala, por exemplo, que não foram escolhidos como melhor amiguinha, né? Então, no relacionamento, a gente começa por aí tendo a necessidade de ter pares, de ter pessoas, de se sentir aceita, de se sentir querida. Na adolescência, então, a gente deixa de achar os meninos muito feios e chatos e as meninas muito insuportáveis, né? E a gente começa a sentir a necessidade de estar mais em grupo. Então, eu começo a participar dos grupos que atendem melhor a minha ideologia, se eu sou daquele partido, se eu gosto daquele tipo de roupa, aquele tipo de cabelo, aquela tipo de música. Tipo de música. Então eu começo a me assemelhar aos parecidos comigo. A adolescência é uma fase que a gente precisa disso, precisa se identificar. Então a família deixa de ser aquele centro que, nossa, é minha referência. E quem passa a ser minha referência são meus amigos. Só que aí, se eu não tenho grupos, eu estou um pouco sem referência, estou me sentindo meio que de lado. E eu passo a deixar de achar o menino feio, o menino horrível, não sei o que, e começo a ter interesses, até porque eu tenho uma revolução. Até que é bonitinho, até os que é coraçõezinhos começam a subir, né? Os coraçõezinhos, os olhos viram coraçõezinhos. E começam a ter interesses. Aí começam os relacionamentos, vamos dizer assim, afetivos, amorosos, né? E eles são pautados em quê? Aí que entra o X da questão. Nos relacionamentos amorosos que eu vou começar a desenvolver na minha adolescência, na minha fase adulta, eles são muito baseados nas crenças que eu tenho sobre mim, no que eu acredito sobre mim. Então vamos lá. Durante a infância a gente acreditou várias coisas sobre nós. Algumas verdadeiras, algumas não tão verdadeiras. Mas se por acaso achamos que não fomos
respeitados, não fomos amados o suficiente, aceitos, protegidos e tal, a gente pode começar a achar que a gente foi abandonado, foi rejeitado, ou nossa família não preferia tanto a gente, preferia um outro irmão, e a gente começou a formar a crença que a gente tem sobre a gente. Eu acho que eu fui uma pessoa rejeitada, nos meus relacionamentos eu vou ter a tendência de procurar que tipo de pessoa para suprir aquela minha carência. Como você acha? Que tipo de pessoa que eu vou... Se eu acho que eu não recebi amor, não recebi atenção, não fui priorizado, que tipo de pessoa que inconscientemente eu vou buscar? Eu não sei se é agora que entra aquela coisa de as pessoas às vezes buscarem um perfil parecido com seus pais, não? Isso. Ou também ser uma pessoa assim muito carinhosa. Exatamente isso. A gente vai buscar alguém que vai suprir aquela nossa carência. Só que às vezes a pessoa não vem com essa responsabilidade toda que a gente está colocando a pessoa. Você tem que me preferir. E aí assim, de repente, a pessoa que você está se relacionando também quer continuar a ter amigos, também quer continuar vendo a família no final de semana, também quer continuar saindo com as amigas e também com você. Mas se a pessoa tem uma carência muito grande, ela vai querer toda a atenção para ela vai achar que ela merece tudo, e aí podem começar os conflitos. Então os relacionamentos, eles são maravilhosos, mas a gente precisa primeiro olhar para a nossa criança interior, ou seja, quais foram as necessidades emocionais lá da minha infância que eu acho que não foram atendidas. Porque a minha tendência vai ser querer compensar essas necessidades não atendidas nos meus relacionamentos. E é muito difícil, porque o outro não tem essa obrigação. Vai esperar que o outro vá suprir aquilo, né? Tudo que eu não tive, que o outro vá suprir aquilo pra mim e por mim, enfim. E não é papel da outra pessoa. E a chance de eu me frustrar é enorme, né? Porque a outra pessoa nem quer ter esse papel na vida da gente. E a chance da pessoa não corresponder é muito grande, né? A chance da gente se frustrar é muito grande. Aí vão criando dependências emocionais, né? Então, eu acho que o relacionamento, ele precisa ser uma coisa mais leve, né? Menos pautado em necessidades que não foram supridas na infância. Por isso que a reforçar, né, a necessidade da gente se conhecer, da gente se entender, da gente pensar sobre a nossa história de vida e dar um outro significado para isso. Não busque relacionamento, busque terapia, hashtag 12 de junho. E sobre essa parte de relacionamento, só uma questão, né? Isso não quer dizer que a pessoa, por exemplo, então o outro não precisa me tratar bem, então. Não, então o outro não precisa ser carinhoso. Não é isso, né? Tipo, é a questão ali do respeito mínimo e básico que isso deve ter no relacionamento, mas a gente tá falando ali de uma expectativa muito maior do que a outra deveria ter no papel, né? Como se, sei lá, você tá esperando ali, não é um companheiro ali e tal pra tua jornada, você tá esperando, de fato, uma mãe na pessoa, um pai, né? Então, uma responsabilidade muito maior, né, do que ela deveria assumir. E aí, é isso que a gente tava comentando no ponto, né? Não é que, você não merece ser amado ou não merece ter aquilo que você não teve, mas não é essa pessoa que vai resolver esse problema, né? Da criança interior. Viu como eu faço a lição de casa? Você tem que eu sei. Eu acho que eu sou psicóloga deve ser excelente. Ela é. Muito eu imagino, sabe? Que você me faz contato dela. Mas ela não é muito modesta, assim. Mas se você... Não, ela é bem... Ela vive sofrendo assédio na rua, a galera corre atrás dela, ela fala mesmo pra mim, ela conta, muito conhecida, né, muito famosa. Entendi. Ela não tá morando mais aqui, tá morando na Europa. Entendi. Mas, talvez uma necessidade emocional dela, né, que você não atendida, né? Pode ser. Mas, né, sou eu, né? Verdade. Eu acho que você falou uma coisa muito legal, assim, né? O relacionamento, ele não tem que completar o que tá faltando na gente. Ele tem que complementar, né? Porque quando a gente busca alguém e não sabe que a gente tá buscando aquela pessoa completar o que tá faltando na gente, de sentimentos, de carências, enfim, a gente tem, como eu falei, uma tendência muito grande a se frustrar, a não dar certo, ou a viver num relacionamento abusivo, né? E todo relacionamento abusivo, ele é nada mais do que qualquer comportamento que viole os nossos limites. Sejam limites físicos, limites emocionais, né? Então a gente precisa primeiro saber quais são os nossos limites para poder se fazer respeitado. Porque se a gente não sabe, imagina que o outro vai saber, né, que tá com a gente. Então o relacionamento, ele tem que nos
complementar, ter uma pessoa para complementar os nossos sentimentos, né? Para a gente dividir momentos, para a gente fazer companhia, né? Para a gente ter outras necessidades atendidas, não as que não foram supridas, né? Você comentou da pessoa se conhecer e até tem essa questão de, eu vou chamar assim porque, como, né, vindo um contexto cristão, tem uma frase que é pra isso, que é o julgo desigual, que chamam quando a pessoa tá num relacionamento com alguém que é muito diferente dela e acaba ficando uma relação insustentável, né, porque cada um quer uma coisa, mas aí querem ficar junto porque se gostam, só que vão ser infelizes porque não tem como ceder um pouco. Às vezes são gostos, ok, mas às vezes são, por exemplo, um sonha em largar tudo e morar na China, e o outro não quer sair do bairro que mora, por um exemplo. Então essa questão do você se conhecer é interessante também para que você procure se relacionar com pessoas que também tenham a ver com você, no sentido de não só coisas de gostos e tal, mas assim, de sonhos mesmo, de objetivo, de jornada, de onde eu tô, pra onde eu quero ir, e essa pessoa também, sei lá, ir pra esse mesmo caminho. Você tá olhando com uma cara que agora não sei se tô falando merda. Eu tô te admirando aqui, tô pensando, nossa. Falei, meu, tô falando muita merda. Ela tá tipo assim, nossa, Katia, de onde você tira isso? Não, eu tô achando lindo isso, eu tô achando profundo. Tô olhando você e seus coraçõezinhos subindo. Assim. Obrigada. Sobre a credibilidade, né? Mas essa questão do julgo desigual é muito interessante, porque, por exemplo, já aconteceu comigo, já aconteceu com outras amigas também por perto, que, claro, né, pelas necessidades ali, talvez de carência, E isso é uma coisa que eu também vejo, que eu já vou chegar lá, que assim, conforme a gente vai ficando mais velho, parece que a gente vai tendo mais critérios de esperar algo do outro. Mas no começo, quando você é novinha, não precisa de muito, né? É só, é fofinho. Porque bonito não é? Os adolescentes são todos uns diabos de feio. Legal não é, que não sabe falar nada, fala só merda. E então, fofinho. Então daí você vai lá, começa um relacionamento e tudo mais, só que tipo, a pessoa não tem nada a ver contigo, né? Você quer, sei lá, viajar o mundo, super ambiciosa, a pessoa já é mais na dela. Até já tive amigas que assim, falavam, não, mas olha só, o cara que eu namoro, que absurdo, olha absurdo. O cara, o sonho dele, se ele tivesse, sei lá, um carrinho popular, ficar morando de aluguel e comer arroz e feijão todo dia, ele tá feliz. Pra ele isso é a máxima da felicidade. E olha que absurdo. Eu falei, amiga, mas não é absurdo. Tipo, que bom que ele sabe o que pra ele é feliz. Nem todo mundo precisa de muito. Eu acho que acaba se tornando ruim porque, assim, você é ambiciosa, ele tem outras ambições. O que tá dando errado é, tipo, vocês são pessoas diferentes dentro do relacionamento. Então acaba que você espera algo dele e pressionar ele pra uma coisa que ele não é e não vai ser. E ele vai te pressionar por coisas, né? Então, meio que um torna tóxico pro outro, porque como eu falei, né? É como se fosse esse julgo desigual de você não se conhecer e aí acaba assumindo uns relacionamentos assim, com pessoas que não tem nada a ver contigo. Falei muita merda agora. Não falou não, eu tava tentando lembrar um termo, aí lembrei, tem um termo que tudo isso que você explicou agora, tem um termo na psicologia chamado química esquemática. Passei na prova oral. Na prova do curso de terapia do esquema. Química esquemática é isso, né? Ou você se aproxima e gosta de alguém que é muito parecido com você, né? Ou você escolhe o oposto seu. Por exemplo, você não é organizada e você se interessa por uma pessoa extremamente organizada. Ou seja, o que falta no outro, ele contribui para você. Só que, muitas vezes, isso no dia a dia, se você... O outro vai querer te matar, né? Exatamente. No dia a dia, se vocês não tiverem, assim, uma flexibilidade com relação a isso, uma convivência, onde você é totalmente organizado e outro totalmente desorganizado. Então, o que atraiu, depois é o que repele, né? Então, sempre eu acho que a gente precisa ter bom senso nas questões, né? Por isso que é legal conversar bastante. Eu acho que o diálogo Kátia, você tocou um assunto super importante, assim, olha, quando você estava falando dessa química esquemática. O ponto central é a gente saber o que a gente quer, a gente se descobrindo, entendendo. Eu sou uma pessoa que tem um sonho de ir embora, de ir para outros países, e de repente me relacionar neste momento com uma pessoa que não tem nenhum sonho desse parecido, né? Não tem ninguém que está certo ou que está errado. Cada um tem um propósito de vida, né? Não tem certo e errado. Como o outro pode querer só isso, ou como o outro pode querer tudo isso? Na visão do que quer só isso, olhar uma pessoa que quer tudo isso não faz sentido para ele. Então, o respeito aí, né, eu acho que é fundamental. Talvez
não seja o momento, né, de ter um relacionamento sério, talvez, né, é legal se conhecer, ficar, mas assim, hoje assumir algo para morar junto e tal, vai fazer com que um dos dois não esteja feliz. Um inferno na Terra. Exatamente. E essa questão também das nossas expectativas, elas vão mudando, né? Então, como eu falei, eu sinto muito isso. Na adolescência, sei lá, qualquer coisa ali, tá bom, gosto do menino. E a cada ano que vai passando, eu vou adicionando mais coisas que eu espero da pessoa. Seus critérios. Exato, mas vai ficando cada vez mais difícil. Já é difícil, né, Mari? É muito difícil, Mari, meu Deus. Os critérios vão ficando mais exigentes, né? Mais exigentes, claro, né? A gente vai aprendendo coisas, a gente não vai aceitando coisas. E uma coisa que eu sempre comento também com a Mari em terapia é que as pessoas, elas dão muitos sinais. Às vezes eu vejo as pessoas, tipo, reclamando de situações, até eu mesma, né? Já passei por situações de, tipo, nossa, olha isso no relacionamento, meu Deus, inadmissível, não gosto disso. Mas não foi que, de repente, a pessoa virou isso. Ela já dava sinais que ela era assim, que ela gostava disso, que ela agia dessa forma, que ela reagia dessa forma. Só que a gente deixa de reparar. Tem uma série que eu gosto muito, se chama BoJack Horseman, Mari. Ela é uma animação, é desenho, mas ela é bem profunda e tudo mais. Dizem até que ela é meio depresinha, porque o personagem principal ele tem depressão, mas ela é super aprofundada em diálogos, em história, em arco de personagem. E aí tem um momento lá de um término de relacionamento que a menina fala, né, pro cara, ela fala assim, quando você quando você tá envolvido com alguém, os pontos negativos são só pontos, né? Então, você não dá muita bola pra isso, mas depois aqueles pontos, eles viram, né, algo assim muito gritante. Então, é o que eu chamo dos sinais do começo, assim, sabe? Que hoje eu sou muito mais atenta aos sinais do que já fui anteriormente. Então, até quando paro pra lembrar, assim, nossa, relacionamentos passados de coisas que eu não gostava, mas a pessoa sempre foi assim, desde o começo ela já teve esse reflexo, ela já fez isso, já fez aquilo, então isso dificulta mais a minha situação, porque daí eu tô sempre analisando, né, eu sempre faço isso comigo mesmo, porque não vou fazer com os outros, né, então eu me analiso os outros o tempo todo e eu falo, olha só, isso aí é perigoso, isso aí eu não gosto, isso aí é complicado, isso aí é difícil, enfim. Ninguém é perfeito, a gente sabe, claro, mas cabe a gente entender e acho que também comunicar, que é uma coisa também, ali, quando a gente for falar de relacionamento, de o que é o segredo para dar certo, a gente pode comentar também da importância da comunicação dentro das relações. Você ia comentar mais alguma coisa nessa parte de esquema, da química esquemática? Sim, tem uma parte do nosso relacionamento, que é o começo, geralmente, o encantamento, aquela fase que você resolve o coração e que você acaba negando pra você mesmo os defeitos da outra pessoa, porque eu quero que tudo dê certo, entendeu? Ele vai mudar, não, ele muda, nossa. Sim. E tem isso que eu detesto, ou ela tem isso que eu detesto, mas ela vai mudar, com o tempo muda. Gente, não queiram enganar-se. Assim, a pessoa é aquilo. Eu, mais do que ninguém, trabalhando como terapeuta, acredito na mudança. Mas tem coisas que é de temperamento da pessoa, né? Tem coisas que é perfil, né? Então, é muito comum quando a gente está iniciando um relacionamento, né? Do começo para o meio de um relacionamento, em que existe uma química da paixão, né? Já trabalhamos esses neurotransmissores, né? Nosso cérebro estão ali borbulhando, a ocitocina, que é o hormônio do amor, tá ali, todos esses coraçõezinhos seus aí. Exato. Nesse filtro maravilhoso. E aí, o que acontece? Acontece um efeito chamado sequestro emocional, né? O que é sequestro emocional? A gente está tão tomado pela emoção, aquela emoção. Esse termo sequestro emocional, ele é muito mais usado em situações de ansiedade, as situações de medo, as situações de perigo, né? Mas a gente pode fazer um paralelo aí, onde a emoção vem tão forte que, para nossa sobrevivência, o nosso cérebro, ele silencia um pouco a parte da razão. Então, a gente inativa um pouquinho a capacidade de pensar e a gente só sente, né? É muito bom viver isso. Burro de amor, né? É muito bom viver isso, é muito gostoso viver esse sentimento, porque a gente está ali meio que anestesiado, pensar, vai mudar, vai melhorar, nossa. Depois eu vejo isso, eu vou aproveitar esse momento e é legal, né? Só que aí a gente precisa deixar passar um pouquinho essa fase antes de tomar grandes decisões, né? Deixar ativar um pouquinho mais a nossa parte da razão, nosso cognitivo, né? E aí a gente trazer mais
para a razão e pensar, nossa, a pessoa é assim, tem isso, como será isso no dia a dia, né? O que dá pra gente flexibilizar? E aí eu acho que a gente vai fazendo os ajustes necessários. Porque assim, existe relacionamento perfeito? Não. Nunca conheci. Porque não existe pessoa perfeita, né? Então não. Já começa por aí, né? Mari, você tá casada há 20 anos, né? É assim, que o relacionamento é perfeito, nossa, mas tá bem longe de ser perfeito, né? Tem muitas dificuldades, a gente tem não por sua causa, porque você não, é perfeito. Claro, você vai ser importante, estou esquecendo de falar sobre isso. Ai, meu Deus, o marido queria ver esse podcast, eu não sei, acho que é separação. Mas, não existe relacionamento perfeito, óbvio, mas existem ajustes que são necessários para a gente não também romper a fronteira do respeito, a fronteira dos limites, né? Porque aí o relacionamento ele começa a ser abusivo, ele começa a ser tóxico, ele começa a fazer muito mais mal para a pessoa do que bem. Tem muita gente que tem esse... Você falou ali, eu vou mudar o outro. Tem gente que tem um gosto nisso, né? De, eu vou mudar o outro. Só busca relacionamento assim pra... eu quero ajudar. Não sei se tem a ver com... Com certeza tem a ver com algum esquema da pessoa. Essa questão dela querer se sentir na obrigação de... Não, eu vou ajudar. Não, eu vou mudar. Não, eu vou... Né? Você deve ver bastante pessoa assim nas suas terapias, né? Por que será que acontece essa situação do querer mudar o outro, do achar que é possível, né? Porque muito provavelmente na infância essas pessoas tiveram as suas crenças sobre ela, que elas acreditam, muito pautado em pais talvez muito dominadores, muito exigentes, né? Pais que tiveram essa intenção com o filho, talvez não respeitaram muito o ritmo da criança, o temperamento, né? E fizeram só, você vai ter que ser assim, você vai ter que adaptar-se a esses modelos, não que não tenha que ser assim, isso chama educação. Eu falo quando isso, de novo, ultrapassa as fronteiras do limite, né? Então, pais extremamente exigentes, isso, então, assim, punitivos, né? Então, você cresce com esse esquema de que, assim, se você entende que seus pais o amavam e fizeram isso com você, você tem que fazer isso com quem se ama. E a gente pode modificar as pessoas que a gente ama, a gente tem esse direito, né? E na prática, não é bem assim que as outras pessoas aceitam, né? Não, você enquanto criança não tinha o poder de mudar isso, né? Porque você estava submetido ali ao que os seus pais entendiam que era melhor para você, mesmo que isso te causasse sofrimento. Então tem uma diferença, enquanto adulto, a gente não precisa se submeter ao que o outro acha que é melhor pra gente. Exato. E até porque a criança é uma esponja, ela tá praticamente uma folha em branco ali, quando vivenciou isso, e quando você tá lidando com um adulto, ele já tem todo um contexto. Até a gente tava falando da questão das pessoas que estão nesse esquema, né, ali de dependência emocional e tal. Uma vez eu li um artigo, enfim, uma matéria que falava muito disso, das pessoas que estão tão desesperadas para ter um relacionamento que elas acabam forçando uma química, né, de parecer até que conhece há tanto tempo, caramba, que pessoa perfeita, pessoa incrível. E não, porque ela tá só mostrando pra você ali o lado bom, ela tá se forçando a deixar tudo lindo, perfeito, impecável, porque ela quer estar no relacionamento com você, ela quer que dê certo, ela quer que funcione. Então, era uma matéria muito com esse viés, tipo, tome cuidado com esses relacionamentos que logo de cara já parece que tá tudo, ai meu Deus, que incrível, né, que você estava, que pessoa perfeita e tal, porque é um esquema e uma tática, um comportamento de pessoas, né, que também tem esse desespero e acabam agindo dessa forma. É como se ela montasse uma armadilha mesmo pro outro. Aí, claro, quando tá no relacionamento, daí ela vai provavelmente se mostrando ali, mas no início vai tudo parecer muito perfeito. Mas sabe que é uma coisa legal da gente pensar que também isso, numa proporção talvez diferente, acontece com todos nós, né? Então, quem não, né? Quando não foi conhecer uma pessoa que se interessasse e tal, sabe? Se preocupou de colocar a melhor roupa. Claro. Isso, aquilo, a casa. Marketing pessoal, né? Exatamente. Marketing pessoal. Acho que isso faz parte, né? Isso é natural. Eu acho que o que não pode acontecer é a gente continuar sustentando, às vezes, algo que não reflete o que a gente pensa, não reflete quem a gente é, não reflete as nossas atitudes no dia a dia, os nossos comportamentos, né? Porque muitas vezes as pessoas fazem isso não é por falsidade, é por defesa, é porque tem medo de que, se mostrar verdadeiramente quem é, a pessoa não vai ter interesse por ela. Então isso é uma baixa autoestima, que as pessoas precisam trabalhar, porque não é um favor, sabe, alguém ficar com você, um direito você ter alguém legal,
Porque todos nós temos defeitos e problemas, mas a gente também, por mais problemas que tenhamos, a gente tem o direito a ter pessoas bacanas na nossa vida. Exato. Até isso que você falou dos motivos, né, entra num recortezinho ali que eu trouxe de 7 verdades sobre o comportamento de pessoas que fogem de relacionamento sério. Aí uma delas era, obviamente, a falta de maturidade emocional, então a pessoa não sabe gerenciar suas próprias emoções, ela quer evitar frustrações, sofrimentos, enfim. Aí tem a questão da falta de autoconhecimento, como a gente falou, né, não se conhece. Questão até do comportamento tóxico, né, da pessoa, é um hábito perigoso dela, então ter esse comportamento, então ela mantém distância das pessoas, ou até por medo, né, do outro ter esse comportamento ali com ela. A questão da solidão, né, da pessoa, não é uma regra, mas a maioria das pessoas, elas se esquivam do relacionamento sério, do campo amoroso, porque elas tendem a ser solitárias por si só, elas, sabe, não são abertas nem com familiares, nem com amigos, elas gostam da sua solidão, então elas têm um medo ali que o indivíduo entre nesse mundinho dela, né, então criar essa intimidade e desenvolver isso com outra pessoa. Medo de traição também, Mari, tem muitas pessoas que têm esse medo, talvez por histórico ali de família, viu isso acontecer, né, então não querem ter um relacionamento pra não serem traídas. E isso que você falou agora também, de insegurança e baixa autoestima, da pessoa achar que não merece e tudo mais, não se achar o suficiente, e muitas, né, medo de se expor, medo de se abrir, de ter alguém que conhece ela, de conhecer seus sentimentos, de alguém que vai conviver com ela e vai conhecer todos seus momentos bons e ruins. Isso é muito louco em relação a se mostrar nos sentimentos, porque você falou ali, no início, beleza, a gente tem esse marketing pessoal, a gente não pode fingir depois o resto da vida, mas eu vejo que muitas pessoas, já é uma crítica aqui que eu vou deixar pra sociedade, aproveitando esse momento, eu sempre comento com meus amigos, como a gente não está habituado, na sociedade, não sei, brasileira ou no mundo, provavelmente, a mostrar os nossos sentimentos ruins no sentido, vou colocar assim, tristeza mesmo, ruins entre aspas também, né? Então assim, a gente vive uma sociedade onde o ser humano tem esse sentimento que é natural, é normal nosso, o ser humano foi feito pra sentir tudo, até tristeza, não vai ser pra sempre, não é pra ser pelo menos, mas a gente não pode, não sei se isso vem da parte midiática, das propagandas, das TVs, das coisas, do final feliz dos filmes, mas a gente se esconde, perceba como, tipo, se alguém tá com uma cara de choro, a gente já vem com aquela cara assim, uma pessoa, tipo, você tá bem? Né, a gente parece que quer evitar, a gente quer conter aquele sentimento como pessoa que tá sentindo e como pessoa que tá vendo alguém passar por isso, não chore, não, pare de chorar, não sofra, tem muita gente então que tem essa fuga, né, do se sentir mal, se sentir triste, e aí, num relacionamento também não quer passar por isso, não quer ter alguém vendo ela nisso, não quer chorar, não quer sofrer, não quer passar por tudo isso, por essa montanha-russa de sentimentos que é um relacionamento, não é mesmo, Mari? É mesmo, é uma montanha-russa mesmo. Agora, uma coisa que é legal, talvez assim a gente também complementar aqui nesse nosso bate-papo, são quais as necessidades básicas que a gente tem que ter atendido na nossa infância. Não vou te perfeito isso. Porque quero eu saber. sei que você já sabe, né? Todas, né? Eu falei tudo. Só vou lembrar agora com você, só vou lembrar. Mas assim, para quem está nos ouvindo, acho que é super legal, claro que não é nenhum aprofundamento sobre o tema, esse não é o nosso objetivo, mas é só o que da nossa infância, desde o momento do nascimento até o início da vida adulta, quais as necessidades emocionais que a gente deveria ter, né, sido preenchida, né? Para todos nós, nunca é tudo, mas para alguns pegam mais, para alguns pegam mais, para outras necessidades não atendidas. Por exemplo, o primeiro domínio que a gente tem que ter atendido, eu vou falar aproximadamente a idade até aos 4 anos, é aceitação e pertencimento. Então a gente tem que se sentir aceito, tem que ser uma criança que recebe muito beijo, muito carinho, muito abraço, muita segurança, tem que se sentir pertencendo àquela família, tem que se sentir aceita, né? E aí, quando isso não acontece, é que se desenvolvem os esquemas que depois vão fazer falta lá na vida adulta, tá? Lá até os 4, até os 8 anos, imaginando que a criança já se sentiu aceita, já se sentiu respeitada, já teve seus limites preservados lá nessa primeira infância, né? Até os 8 anos, o que a gente precisa ter atendido? Nosso senso de autonomia e competência adequada, ou seja, a gente precisa
caminhar, vai amarrar seu sapatinho, vai pôr sua roupa sozinho, vai tomar incentivo, um banho. motivação. Ah, você consegue, parabéns, nossa, que legal e tal. Então a gente precisa entender que dentro da nossa idade, as coisas que nos cabem fazer, a gente foi orientado a fazer, a gente se sentiu valorizado, ajudou. E aí vamos imaginar assim, se a gente não teve isso dos nossos pais, das pessoas que cuidaram ou das pessoas que convivem com a gente, esse segundo domínio aí, ele começa a criar na criança a falta do atendimento dessas necessidades. Pode criar na criança também lá, futuramente adulto, uma necessidade de dependência do outro. Porque se eu não fui reforçada a minha autonomia, eu vou sempre ficar dependente das pessoas, eu não consigo fazer nada sozinho. Então aí eu preciso de alguém na minha vida para trocar o gás para mim, para dirigir para mim, para fazer tudo para mim, para me sentir amada, né? Com esse segundo domínio, até os 8 anos, é muito importante. Depois dos 8, até o início lá aos 10, início da puberdade, a gente precisa ter limites muito realistas. Ou seja, não pode ser aquela criança que tem tudo, que pode tudo, que não sabe, não tem regras em casa. E também não pode ser aquela criança que nada pode, sabe? Isso você não pode, isso você não pode. Então a gente precisa ter quais são os nossos limites, até onde eu posso ir. Quando eu não tenho isso também lá na frente nos relacionamentos, se eu não conheço meus limites, como é que eu vou mostrar para o meu namorado, minha namorada, ou enfim, pessoa que estou me relacionando, até onde ela pode ir comigo? Porque eu também não aprendi isso quando eu era criança, entendeu? E depois, terminando lá já a puberdade, começando a adolescência, até o início ali da adolescência, esse domínio, a parte do domínio a respeito próprio, é um dos principais, na minha opinião, também. Porque a gente tem que se gostar, a gente tem que se valorizar, sabe? Tem que ter o meu senso de valor próprio. Sua consciência de individualidade também, né? Total. Eu preciso entender que eu tenho necessidades, então eu tenho que descansar, eu tenho que dormir, eu não preciso só fazer tudo pelo outro e se sobrar um tempo eu existo, né? Então a gente atende muita gente que não se olha, né? Por quê? Porque na infância, lá na adolescência, né? Na infância até a adolescência, ela tinha que ajudar tanto a família, tinha que fazer tanto pelos outros, que não vai para se olhar e saber quais são os seus direitos, né? Então, se você diz para uma pessoa assim, sabia que você pode dormir até mais tarde? Dormir até mais tarde? Não, porque eu tenho que fazer tanta coisa, você sabe, aquelas pessoas que não param, assim, sempre muito um pensamento muito acelerado. Imagina isso num relacionamento, né? A pessoa não se prioriza, só um outro, aquilo pro outro. Se der tempo, você lembra que eu existo, tá? Sim, é só se der tempo. E também não vai respeitar o limite do outro, né? Não, com certeza, não é aquela pessoa super invasiva, né? E o último domínio que a gente tem que ter as necessidades atendidas, que é lá a adolescência toda até o final da vida, até a vida adulta, enfim, a fase que a gente tá, é a necessidade de prazer legitimada, assim, a nossa expressão emocional legitimada, ou seja, a gente precisa entender que a gente pode chorar, que é isso que você falou agora, por isso que eu entrei nesse assunto, que a gente pode ficar triste, que a gente pode chorar, que não existe problema em ficar deprimido em algum momento da nossa vida, né? A gente pode ter o direito, né, de expressar as nossas emoções, eu preciso respeitar minhas emoções, né? Eu posso chorar num filme sem falar, homem chorando num filme, coisa feia. Posso, gente, essas são as minhas emoções que eu tenho total direito de expressar como e quando eu quiser, desde que eu não esteja invadindo o limite de ninguém, né? Eu tenho me respeitado, que é no domínio interior, e tenho direito de expressar as minhas emoções, né? Então, assim, rapidamente, são esses 5 domínios aí que a gente precisa ter atendidos. Eu tô bagaçada, né, com esses aí. Tudo nós. Tudo Não existe. Descobre que lute. Não existe uma pessoa que tem todos esses domínios atendidos. Acho que é assim, a pessoa, como você falou no começo, a pessoa perfeita não existe. Existem algumas que tiveram os domínios um pouco mais atendidos e outras que tiveram menos atendidos. Ou outros que até tiveram atendidos, mas interpretaram que não tiveram. E aí, assim, a gente precisa ressignificar isso para a gente não ficar tendo gatilhos na nossa vida adulta que vai sempre lembrando essas dores e aí vai interferindo. Por isso, a importância da gente
entender o que não foi atendido e ressignificar para que isso não fique voltando em forma de sofrimento na vida adulta. Toda psicóloga fala ressignificar, né? Que interessante isso, né? É um bordão de vocês. É uma buzzword. É um jeito, é uma palavra só que resume um monte de coisa. Eu amo essa palavra. Né? É poder conseguir olhar diferente, exato, né? Porque às vezes você tá olhando com tanta tristeza para uma situação que não precisa ter aquele peso na sua vida. Quando você flexibiliza um pouco, você fala, tá bom, não vai doer, não precisa doer tudo isso. Te mostra o poder que você tem sobre mudar, né? As coisas, né? Sobre você, né? O psicologuês é meio chato. Sabe? Eu até procuro evitar algumas palavras assim que são muito bordões, mas é que tem algumas que... Não, eu só comentei porque no BBB tinha aquela psicóloga, né, que ela falava muito ressignificada, aí ficou todo mundo falando ressignificar por causa dela, mas é só essa brincadeira. Mas eu amo. E sobre as pessoas, Mari, que não querem relacionamento de jeito nenhum, né? Eu comentei ali, né, da pesquisa ali que eu peguei, né, de alguns desses temas e tudo mais. Você, até uma opinião talvez particular, né, isso eu acho que não deve ter certo e errado, claro, a pessoa pode ser super feliz sozinha, tendo suas relações ali de amizade com as pessoas e tudo mais, mas falando mais da parte traumática mesmo, do estar escondendo, né, que muitas vezes as pessoas estão gostando de alguém, estão se envolvendo, mas não vou namorar de jeito nenhum, ou eu tenho uma visão, às vezes, de pessoas abrirem relacionamentos, eu tenho relacionamento aberto, não pela maturidade, acho que muitas pessoas podem sim, é maturidade, então por isso que abre relacionamento, porque não tem esse apego, né? Mas eu acho que tem muitas pessoas aí que jogam essa carta da maturidade, mas não, é mais um receio, um medo, um não querer se responsabilizar, um não... Né, o que você acha, assim, que é atribuído a essas pessoas que têm medo de relacionamento, têm aversão a relacionamento? Obviamente traumas, né? Mas o que você pode comentar sobre isso? Ok. Eu acho que sempre a gente precisa buscar a linha do saudável, do bom senso, né? Do meio, nem tanto para a direita, nem tanto para a esquerda. Eu acho que, na minha opinião, posso estar totalmente errada, mas essa é só a minha opinião. Acho que a gente precisa entender o momento da vida que a gente está. Por quê? Muitas vezes, acho que, como a gente falou, todo mundo tem necessidade de relacionamentos. Mas em algumas determinadas épocas da nossa vida, a gente já passou tanta experiência traumática com relacionamento que a gente tem medo de entrar em outra furada. Eu acho que é um pouco disso, sabe? Que eu penso, nossa, vou passar por isso de novo, vou passar por essa traição, vou passar por esse abuso, vou passar por essa violência, ou vou passar por essa dependência. Então, as pessoas, pelo menos é a minha opinião, que tem um pouco de receio de entrar num novo relacionamento, é porque tiveram relacionamentos que foram doloridos, complicados, ou que sofreram muito por qualquer motivo. E eu acho que aí está a questão pra gente falar assim, estou pronto ou não para um próximo relacionamento. Porque se eu não estou me sentindo pronta, estou com medo de entrar num outro relacionamento e viver todas aquelas dores de novo, eu não preciso focar em entender os relacionamentos, eu preciso focar em entender o que está acontecendo comigo. O que está me levando a ter essas dores e esses sofrimentos, né? Então, assim, eu acho que aí a necessidade da gente se olhar, entender essa nossa criança interior que eu falei agora, que teve ou não essas necessidades atendidas, essas necessidades emocionais atendidas ou não, né? E, por hora, enquanto eu não entendo isso, não trabalho isso, os meus relacionamentos, eles podem ser substituídos de outra forma. Às vezes uma amizade colorida. Às vezes se aproximar da família. Uma amizade colorida, de todas as cores possíveis e imaginárias. Eu acho que existem outras formas de relacionamento que a gente pode suprir na nossa carência, não necessariamente ter uma pessoa para casar, para uma família e tudo mais, né? Até que eu esteja me sentindo pronta para qualquer forma de relacionamento. Com certeza. Olhar antes, né? Claro, foi claríssima, como água. Imagina. Você tinha comentado logo no início, quando você se apresentou, você falou do seu casamento, você já puxou ali, já deu um spoiler, tipo, de dicas, ingredientes para um bom relacionamento e tudo mais. Então, vamos voltar a esse assunto, Mari. O que você acha, assim, que é essencial? Acho que até vou comentar
da minha própria experiência, né? Eu acho que a gente sempre traz lições de tudo da vida, né? Infelizmente, às vezes é se ferrando mesmo, que daí a gente acaba, né? Infelizmente, é dessa forma que a gente aprende. Mas essa questão do autoconhecimento pra mim meu Deus, é a chave de tudo, assim, tipo, não tem como você se dar um passo na vida sem você se conhecer. Eu costumo até dizer que eu não sei cantar, eu não sei dançar, não tem nada que eu me destaque, mas no assunto do Catiele eu domino e eu tenho que dominar porque eu cresci comigo, eu vou morrer comigo, eu convivo comigo toda hora, então eu tenho que me entender. E pra mim é muito absurdo saber que é muito normal que pessoas não façam isso, né? Não é normal, mas é comum que muitas pessoas não se conheçam. Então, pra mim, essa questão do autoconhecimento, meu Deus, foi determinante até pra, né, no meu último relacionamento, ter sido uma superação muito rápida. Por quê? Porque, não, pera lá, né? Eu sei os meus valores, né? Eu sei o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu não faria, o que não sou eu, o que sou eu. E por isso, tendo ali que não prejudicou o meu valor próprio, essa, né, dissolução e tudo mais. Foi o ciclo, acabou, ok, mas diferente do primeiro relacionamento onde eu não tinha isso muito pronto, até porque tava formando, né, ainda tava me conhecendo, era muito jovem, enfim. Isso atrapalhou bastante. Segundo pilar é a questão do amor próprio, que, meu Deus do céu, é outra diferença muito grande, né, essa questão que você comentou dos gatilhos, das armadilhas, enfim, de você esperar que o outro vá suprir isso, né, no meu primeiro relacionamento, meu Deus, né, meu primeiro namorado lá, caramba, era um peso que eu colocava nele em relação a isso, né? Que, Jesus, coitado. Que foi totalmente diferencial no meu segundo relacionamento, né? Então, não fui pra relação me fechando. Ai, não saio com mais ninguém. Não vou num lugar se a pessoa não for. Não. Continuo minha vida, continuo minha individualidade, continuo vendo meus amigos. Não quer sair, beleza, eu vou sair. Que foi outro grande diferencial ali na questão da separação também. Porque, assim, vida que segue, né? Tipo, não estou sozinha, estou cercada de amigos, diferente da primeira relação que, tipo, super tinha me fechado ali só pro relacionamento, né? Então foi um diferencial. São lições, assim, que eu aprendi, que aprendi depois ali, né? Vi depois, mas que, tendo isso em mente dentro do próprio relacionamento, já é um grande diferencial. E a questão ali que eu falei também dos sinais, né? E da parte da comunicação, que é o que eu vou comentar também. Eu sempre sou muito comunicativa em relação ao que eu tô sentindo, porque eu não sei nem esconder. Se eu queria muito essas pessoas que falam, ai, eu tô sorrindo, mas por dentro eu tô chorando. Não, se eu tô chorando, eu tô chorando por dentro e por fora. E vou fazer você chorar também. Tipo, eu não consigo esconder. Eu, então, sempre comuniquei sobre o que eu tô sentindo, sobre, putz, isso aqui eu não tô achando bom. Claro que a imaturidade, em algumas situações, me fazia comunicar de maneira errada. Então, por exemplo, ao invés de falar, tal situação tá me incomodando por isso. Não era por aquilo. Tinha um motivo lá dentro, lá no fundo, que se eu tivesse comunicado da melhor maneira, a pessoa teria tido um entendimento melhor de como aquilo me incomodava e teria sido resolvido de uma outra forma, né? Então, por exemplo, sei lá, tal situação de, não sei, tô com ciúmes de tal situação. Mas não tem a ver, e de fato, não era um ciúme assim do tipo, a pessoa vai me trair. Não era um ciúme de traição, não é um ciúme da minha insegurança, a pessoa estar atraída por outra pessoa. Não, era uma insegurança, era uma carência no sentido de você está dando atenção pra essa pessoa e não está dando atenção pra mim. Então, tá faltando aqui. Por isso que eu tô me importando de você estar dando essa atenção lá, porque nem aqui ela tá vindo. Então, se eu tivesse comunicado da maneira melhor e não só tipo, fiquei com ciúme de tal situação, isso teria se significado, né? Teria se resolvido de outra maneira. E a questão também dos sinais, como eu comentei contigo, que também vem ao encontro dos limites que você falou. Eu sinto assim até que eu me comuniquei muito, né, nos meus relacionamentos sobre o que eu não gostava, o que eu gostava, só que em algum momento eu peguei ali as minhas barreiras, os meus limites e simplesmente esqueci e deixei de levar em consideração, e foi o momento que eu comecei a aceitar aquelas coisas. Então eu tinha conhecimento daquilo ser uma coisa que eu não gostava, eu tinha conhecimento de que era uma situação que eu não queria estar passando, eu comunicava aquilo 1, 2 vezes, mas não mudava e de repente eu me via aceitando aquilo. Então, uma lição que eu também vejo como muito valiosa é essa questão, cara, não, isso eu não vou aceitar, não, isso eu não permito, não quero estar no relacionamento se for pra ter isso, e não ter esse medo de cada um ir pro seu lado se esse limite, né, não for respeitado. Então isso é um valor pra mim, é uma coisa que eu realmente preciso, e se não é contigo, então perfeito. E a gente, como eu falei, né, vai ignorando os sinais, vai ignorando que as pessoas vão fazendo isso uma vez, 2, 3, de repente já virou recorrente e ela não vai mudar, né, como você comentou, tem a questão que pode estar ligada ao temperamento, à personalidade dela, à visão dela. Então, da minha parte, são lições assim que eu tomei mesmo como experiência, e quero perguntar pra você que está aí casada, né,
num relacionamento há 30 anos, que, meu Deus do céu, acho que a tua primeira palavra vai ser paciência, se não for, não sei o que é. Exatamente. Então, o que é meio clichê, né? Tipo, ai, Mari, qual é o segredo pra 30 anos juntos? Eu sei que é bem clichê, mas um pouco dessa percepção sua, então, em relação a que você achou que foi essencial, dicas, enfim, como você quiser colocar, pra um relacionamento, não digo perfeito, porque a gente já comentou que não existe, mas para um relacionamento saudável. Acho que o segredo, né, para mim, não existe um segredo universal, cada um vai encontrando os seus segredos, né? Mas o segredo para mim é não tomar nada como eterno, não tomar nada como obrigatório, não tomar nada como vai ter que dar certo. Você é obrigado a fazer dar certo. O respeito aos limites, que lá naquele domínio que eu comentei, né? Que eu acho que você tem muito bem, já aproveitando falando disso, né? Dando depoimento, assim, tem que, assim, também elogiar, né? Mas você tem esse terceiro domínio muito atendido, me parece, né? Desses limites realistas, né? Assim, até quando eu posso ir, até quando eu posso permitir também, né? Ao outro. Acho que isso é fundamental, a gente ter esse domínio atendido. Se a gente não ter esse domínio atendido, a gente conhecer, né, para saber o que eu preciso fazer para me respeitar, não só para respeitar o outro, respeitar as regras, mas se respeitar. Por isso que eu falei desse respeito próprio, assim, tão fundamental, né? Não ter que, eu tenho que, não tenho que, eu posso tudo, sabe? Eu tenho direitos, eu tenho deveres, mas os meus direitos não podem ser esquecidos. Então, assim, não tenho que crescer, tirar as minhas notas na escola, ser a melhor aluna, eu não tenho que ser uma filha, um filho perfeito, eu não tenho que ter um namorado rico, bonito, ou uma namorada, ou ficar ou não ficar, ou ter uma pessoa, ou namorar uma pessoa só de um determinado sexo ou não tenho que, né? Eu não tenho que ter um ótimo emprego, fazer uma ótima faculdade, ser uma executiva de sucesso, me desempenhar acima da média perante as outras pessoas. Esse é o meu segredo. Eu não tenho que. Acho que você já me conhece bastante para entender que, assim, eu fujo de todos os protocolos de psicóloga, exceto, né? De falar, significar isso. Você segue o protocolo. Eu já vou ressignificar essa ressignificação dessa palavra. Porque eu não tenho que seguir os protocolos que são esperados de uma psicóloga para atender os padrões, né? Eu acho que a gente pode sim ser uma pessoa que respeita os seus próprios limites e faz as experiências que achar necessário, desde que se respeite e respeite o outro. Essa é a premissa básica para mim. Não faço nada para o outro que eu não gostaria que fizessem para mim. Eu acho que isso define o respeito nos relacionamentos, sabe? Se eu não acho legal que me traiam, eu não vou trair. Se eu não acho legal que me xinguem, que usem palavras, sabe, agressivas, eu também não vou fazer isso, né? E por que eu posso fazer tudo e o outro não pode, né? Então, eu acho que esse respeito próprio, para mim, é condição para todos os relacionamentos, não só afetivos, amorosos, é relacionamentos da geral, né? Vida, né? Eu não suporto, por exemplo, ser maltratada num balcão de qualquer serviço. Sim, você vai me ver irada se eu chegar num lugar e a pessoa me tratar mal. Por quê? Porque eu não permito tratar ninguém mal nos meus atendimentos. Eu não me permito isso. Então, essa é a premissa básica para mim. O que eu quero para mim, eu quero para o outro também. Então, se eu vou em qualquer estabelecimento comercial, eu tenho direito de ser bem atendida, de ser respeitada, né? Não preciso ser a princesa Diana ali. Precisa sim. Qualquer outra pessoa, eu preciso ser tratada com educação. Significa. Princesa Diana sim, por favor. Princesa Mari pra você, garota. Não me chame de Isso, nada. Tem uma frase que eu gosto bastante que fala, né? Que o relacionamento que a gente tem com a gente mesmo vai ser um reflexo do relacionamento que a gente vai ter com as outras pessoas. Então, muitas vezes, a gente vê pessoas assim que não tem tempo para as relações. Sempre tá correndo, tá trabalhando, tá fazendo mil coisas e, tipo, não te dá aquele tempo. Mas é porque ela também não se dá aquele tempo, ela não para ela se cuidar, a saúde dela tá uma droga, ela não come direito, ela não dorme direito. É tudo uma correria, então assim, se ela não se cuida, se ela não, né, ela que convive com ela mesma, né, não tem esse cuidado com ela mesma, é muito difícil que ela vai, a longo prazo, sei lá, com médio prazo, enfim, ter esse cuidado com você, né, uma visão que eu tenho também dessas relações. Exato. E tem mais uma coisinha, se a gente finalizar, que eu gostaria de compartilhar, assim,
que você, além de não ser obrigado a fazer as coisas, você pode se respeitar. Uma outra coisa, você não se encaixar nesse padrão que todo mundo pensa que assim, para você se conhecer é obrigatório fazer terapia. Claro que é. Isso é uma revelação bombástica. Isso é uma revelação bombástica que eu vou fazer aqui. Mas, Mari, você foge dos protocolos de psicóloga mesmo. Por quê? Você é psicóloga, atende em terapia e fala que não é necessário para todo mundo terapia. Terapia não é o único uma ferramenta, né? De se conhecer. Exatamente. É importante, fundamental. Mas se eu não tenho acesso à terapia, se eu não tenho condições de fazer terapia, eu tenho acesso à informação, eu tenho acesso ao autoconhecimento. Você não nasceu fazendo terapia. Quando você chegou para a terapia, embora você tenha passado, né, por outras experiências de terapia, você não fez terapia a sua vida toda. E a gente não precisa fazer terapia na sua vida toda. E não significa que a pessoa que não tem acesso à terapia não possa se conhecer. Porque, como você bem disse, a terapia é uma das ferramentas de autoconhecimento. Se você pode, super bacana e acelera muito esse processo de autoconhecimento. Se você não pode ou não quer, existem inúmeras outras ferramentas que você pode conversar com as pessoas, ter amigos e discutir sobre si. Pergunte qual que é a percepção do outro que se relaciona com você, seja em qualquer forma de relacionamento. O que incomoda os outros no seu jeito de ser? O que você se incomoda no seu jeito de ser? Eu acho que tem tantas formas, leitura, cursos, tem tanta forma de autoconhecimento, meditação, tem tanta forma além da terapia, né? Que em nenhum momento eu estou diminuindo a importância dela, mas eu estou colocando ela como uma das ferramentas de autoconhecimento. Então você que está nos ouvindo, se conheça, procure se perceber, procure entender a sua infância, quais foram as necessidades emocionais que a gente citou que não foram atendidas em você. O que isso quais são os seus gatilhos, né? Por que você ficou bravo com isso? Por que você ficou triste com isso? O que realmente importa, né, disso tudo? Exatamente, porque só através do autoconhecimento, se percebendo, entendendo como é, como você funciona, quais são suas feridas, o que você não está se priorizando, que você vai conseguir ter um relacionamento saudável. Você já, com certeza, já deve ter escutado falar daquele livro As 5 Linguagens do Amor, né? E é uma outra análise que é interessante também, que é a gente passa a vida amando o outro como a gente gostaria que nos amasse. Igual você falou, eu vou fazer pro outro que eu gostaria que me fizesse pra mim. Claro, não estamos falando de respeito e tal, a gente tá falando de formas mesmo. Então, por exemplo, até, né, no livro ele comenta, né, que as mães geralmente têm aquela linguagem do atos de serviço, que é, não adianta falar que ama e dar presente dia das mães se você não arrumar tua cama, não lavar tua roupa, não ajudar na louça, tarará. Então, como que ela vai te amar muitas vezes? Ela vai fazer tudo isso, vai fazer, exato, ela vai fazer tua comida, ela vai limpar, né? E muitas vezes, que foi no caso da minha mãe, né? Muitas vezes ela não vai dar atenção para as outras linguagens, porque ela se sente amada daquele jeito, então ela vai esperar de você a mesma coisa. E na verdade, no livro ele comenta que não, né? A gente tem que conhecer a nossa linguagem e a do outro, justamente pra entender que, beleza, eu tenho essa linguagem, mas a Mari tem uma outra, que eu sei que não é minha linguagem, mas é como ela vai entender. Então, vamos supor que ela gosta de presente. Então, né, vou lá, faço um presentinho pra ela, ou compro alguma coisa, ou levo qualquer coisinha. Então, assim, é esse esforço que é o que a pessoa também vai gostar, né, dessa questão da linguagem. Acho que eu gosto bastante desse livro, então eu acho bem interessante. Até uma amiga minha, quero tirar uma dúvida, que uma amiga minha, você conhece as 5 linguagens, né? Então, atos de serviço, tempo de qualidade, toque físico, palavra de afirmação e presentes. A amiga falou assim, não, eu acho que eu tenho uma 6ª linguagem, que é a linguagem do ser envolvida. Ela falou, eu quero ser envolvida. Então, assim, me chamar para o rolê, me contar um segredo, ou me convidar, eu posso não ir, mas me convidar, eu quero estar por dentro, eu quero a questão de alguém me colocou, pensou em mim, me cogitou. Ela falou que isso não se encaixa em linguagem nenhuma. Daí eu fiquei, será que não se encaixa? Você, Mari. Eu falei pra ela, mas ela falou, não necessariamente, tarará, eu vou sair, ou não necessariamente, já ficar super conversando, mas eu acho que é linguagem de tempo mesmo, né? Ela quer criar uma cesta. Porque o tempo que você vai dedicar àquela pessoa, você pode dedicar da forma como você, de várias formas, né? Você pode sair, você pode envolver a pessoa. Eu penso assim, por exemplo, até tem uma historinha rapidinha minha, né, pra contar dessa questão desse livro, que foi muito interessante depois que eu li o livro e entendi. Na minha adolescência, né, como eu falei, eu comecei a namorar meu marido muito cedo, eu era muito jovem, né, e eu não cozinhava, não sabia fazer nada, e ele amava bolo de chocolate. Aí eu pensei, nossa, vou aprender a fazer um bolo de chocolate pra ele, porque eu acho que ele vai amar, né? E era a minha linguagem de amor, gesto de serviço, né? Eu acho que com
porque não tinha, eu não tenho, não tinha palavras de afirmação, falar, eu te amo, você é importante pra minha vida, então é meu jeito de demonstrar amor pra ele. Então, nossa, foi uma vida, aprendi a fazer aquele bolo de chocolate, tentei 1000 vezes, aí um dia saiu, legal, né? Ele olhou pro bolo e falou, legal, bolo de chocolate, com um pedaço já fui fazer outra coisa. Nossa, quase morri, porque era o meu jeito de falar pra ele. E aí eu ficava perguntando, você gostou do bolo? Gostei, legal. Mas, nossa, foi difícil pra eu aprender a fazer esse bolo. Que legal, que bom, né? E sim, eu fiquei muito frustrada, porque ele não tem essa linguagem de amor. A linguagem de amor dele é outra. Então, eu fiquei muito triste na época, né? Até eu entender que cada um tem a sua linguagem de amor. Então, é importante a gente também conhecer. Tá dentro do que eu falei, né? Ai, lindona, então é isso. Sempre um prazer estar com você em terapia, em podcast, em conversas de WhatsApp. Você é maravilhosa, uma pessoa incrível. Você, né? Falar, tô sem palavras. Vou cantar. Obrigada, Mari. Pelo tema que eu gosto. Eu falo de tudo, né? Eu gosto desse tema também, gosto de vários temas. Então, obrigada pela sua participação. Gente, pra quem quiser conhecer mais ali do trabalho da Mari, eu vou marcar ela, né, no Instagram lá, tudo mais. Mas você sabe como é que tá teu arroba ali no Instagram, para as pessoas quiserem bater um papo? Porque eu me consulto com a Mari remotamente. Então, assim, se você quer ter aí uma terapia com essa pessoa maravilhosa, com essa beldade única, entendeu? Exclusiva, requisitadíssima, mande uma DM humilde, sempre, eu mais gosto nela. Mande uma DM pra ela ali, converse, mas o teu é arroba Mari... Marilisa, conhece, olha que perfeito, então pode ir lá. Exato, muda agora. Você pode entrar em contato com a Mari, mas, né, como ela falou, não é obrigatório terapia e tudo mais, é só uma ferramenta. De qualquer forma, né, se você tem outra psicóloga que tá mais habituado, já fez, quer voltar, eu acho que é sempre muito importante. Eu falo bastante de autoconhecimento, as pessoas no meu podcast não aguentam mais eu falar sobre isso. Inclusive, eu tenho um episódio sobre autoconhecimento. Se você ainda não ouviu, ouça, ele é o último episódio da primeira temporada. Exatamente, o último episódio da primeira temporada. Que eu falo isso. O nome do episódio, Mari, é Se Conheça ou Pereça. Ela adora uma rima. Ouve lá, ouve da minha infância também, que você tá me devendo ouvir meus podcasts. Por favor. Amém. Com certeza, Pereço hoje. Adoro. Vai lá, coloca lá um podcast, faz suas coisas, quando você vê, passou rapidinho. Então, obrigada, Mari. Eu vou deixar você, né, também falar, porque eu fico falando obrigada, e você não falou. Agora é a sua vez, Mari. Olha, eu quero também te agradecer a minha experiência. Você é uma pessoa que me traz para esse mundo digital. Eu amo isso, né? Adoro isso. Eu vou contar um segredo pra vocês. Ela fala, ai, que mentira, não fala assim. Aí ela vai... Péssima, eu não falei, eu falo. É uma forma de interpretar. Mas eu amo isso. Você me puxa para as redes sociais, você me puxa, porque assim, por favor, nas minhas redes sociais tem bom dia, boa tarde, boa noite. Então, assim, eu tô tentando com a Kati, né, publicar algum conteúdo. Então, obrigada por você ser essa pessoa querida, especial, foi um presente na minha vida, né? Todas as brincadeiras aqui, eu sinto muito à vontade para fazê-las aqui com você, porque a gente realmente tem essa intimidade, essa conexão, né? Eu adoro esse seu jeito de espontâneo, assim, de falar sobre você. Eu acho que é uma motivação para as pessoas que estão ouvindo para falar assim, não preciso ficar dentro de uma caixinha, né? Eu não preciso ser engessada, eu não preciso corresponder sempre. Eu acho que isso é maravilhoso. É um prazer ter sido escolhida para ser sua terapeuta e para estar aqui hoje com vocês nessa primeira experiência no podcast, né? Muito obrigada, tinha que ser com você. A virgindade podcast. Primeira de muitas. Exatamente. Já se prepara, mocinha. Já se prepara. Oba. Espero que vocês tenham gostado. Não interessa se vocês gostaram. Eu gostei, é o que eu... Então eu gostei. Mas, pessoal, depois comentem se vocês, o que vocês acharam. Se quiserem mandar perguntas também, a gente pode fazer ali, de repente, mais pra frente, um quadro aí sobre relacionamento, respondendo perguntas da galera. A Mari também, se quiser puxar ali perguntas nas suas redes sociais pra gente falar sobre isso. Eu, como psicóloga, darei a minha opinião. E Mari também vai só consentir ali com a minha opinião. Isso. Isso. Só dou um ok embaixo.
Gente, eu não sou insuportável assim. A Mari sabe, ela brinca ali, mas, gente, eu não sou. Por isso que eu falei, não, mentira, porque as pessoas devem achar que eu sou. Não falei que a rede social dela é péssima, gente. Nada a ver. Eu nem falei nada. Eu só falei assim. Só falei, Mari, só minha por que você gosta? Ela falou, verde. Eu Eu falei, beleza. Aí eu fui lá e mandei um pack pra ela com capa de Facebook, de Instagram, de um monte de coisa. Eu falei, toma, Mari, faz aí. Se gostar, se não gostou. Amei. Não, amei. Ela não falou mesmo essa palavra péssima. Rapaz. Eu que me acho péssima nas redes sociais mesmo, porque, assim, eu acho que as redes sociais, elas têm um objetivo tão bacana, mas eu perco um tempo danado de ficar observando dos outros e não cuido do meu. Acho que eu vou ver qual domingo que não tem veja lá. isso, né? Então, assim, Exatamente. preciso cuidar mais de mim também, da minha rede social e parar de Olha só, uma a rede reflexão social da dos vida. outros. Vai de rede social dos outros. Olhe pra sua. Você tem postado? E olha você que tá Eu sou biscoiteira, né? maravilha. Eu sou biscoiteira. Tô lá. Todo dia, post. Não, agora pode continuar dando super palpite na minha, porque eu só sei colocar bom dia, boa tarde, bom dia. Obrigada, linda. Obrigada a você.